Olá, eu sou a Luana Barrim, graduanda do curso de Oceanologia pela Universidade Federal do Rio Grande. Nesse vídeo, eu vou mostrar a importância das macroalgas na captura de CO2 atmosférico. Mas afinal, o que são as macroalgas? Macroalgas são algas pluricelulares que são evolutivamente primitivas em relação às plantas vasculares, são fotossintetizantes e dominantes no bentos. Elas possuem uma alta heterogeneidade entre espécies, desde organismos microscópicos até macroalgas gigantes. Existem três filas: as rodófitas, que são as macroalgas vermelhas, as clorófitas, que são as macroalgas verdes, e as faiofitas, que são as macroalgas pardas. Bem, a absorção de CO2 ocorre devido à diferença de pressão parcial entre o oceano e a atmosfera. Quando a PCO2 é negativa, ocorre a absorção de CO2 pelos oceanos, aumentando a concentração de carbono inorgânico dissolvido. Este é absorvido por essas algas para seu processo fotossintético. Nesse processo, ocorre a produção de compostos glicogênicos e carboidratos. Esse dióxido de carbono capturado pelas macroalgas pode ser armazenado em biomassa no local onde ocorreu a absorção ou pode se dispersar para outros habitats, através de suas estruturas flutuadoras ou, em grande maioria, suas folhas laminares, que favorecem esse transporte. Além disso, esse carbono pode ser armazenado em oceano profundo através da dispersão por correntes de circulação oceânica. No entanto, essa contribuição de biomassa e produtividade varia de local para local, pois depende de alguns fatores, como fatores físicos de batimetria, ondas, correntes, marés, propriedades da água como temperatura e salinidade, recursos disponíveis no ambiente, além de fatores bióticos. Além disso, pode ocorrer uma variabilidade entre os filos, onde as rodófitas exportam mais material em relação às clorófitas e às fariofícias. Elas cobrem uma maior área nos oceanos globais e geralmente ficam no infralitoral submersas. Elas são fotossinteticamente ativas em profundidade. Então, toda essa biomassa de carbono capturado pelas macroalgas é transportado para outros habitats através das correntes e para outros oceanos através das circulações oceânicas e dos grandes giros. Destaco aqui a corrente circumpolar antártica, que liga todas as bacias oceânicas do planeta. E nela ocorre uma ampla distribuição de macroalgas para outros oceanos. Nessa imagem, podemos observar que quanto maior a profundidade que as macroalgas afundarem no oceano, na coluna da água, maior será o tempo de residência nesses locais. Além disso, de acordo com Ortega et al. 2019, cerca de 24% das macroalgas fazem parte do estoque de carbono profundo nos oceanos. Há também o armazenamento de carbono na forma de macroalgas calcificantes. Essas são formadas por aragonita ou calcita e ocorrem nos mais diversos habitats oceânicos, desde os polos até os trópicos. Esse processo de calcificação ocorre devido à absorção dos íons bicarbonatos que são dissolvidos na água. E essa absorção, ela acarreta na diminuição da alcalinidade total, que é um parâmetro que condiciona o potencial de CO2 dissolvidos na água. Ou seja, a diminuição da alcalinidade total resulta na conversão desses íons de CO2 dissolvido e um aumento da pressão parcial de CO2. Nessa imagem, podemos observar três formas de macroalgas incrustantes. Essa de baixo representa uma macroalga incrustante de carbonato de cálcio que possui movimentação das suas articulações. Já as outras de cima não possuem essa movimentação, são fixas. Mas afinal, qual a importância das macroalgas na captura de CO2? Bom, para entendermos a importância das macroalgas na captura de CO2, primeiro devemos entender como que ocorre a absorção de radiação solar na Terra. Primeiramente, a radiação solar é emitida em forma de ondas curtas muito energéticas em direção à Terra,
30% dessa radiação é refletida de volta para o espaço sem nunca fazer parte do sistema terrestre. Os outros 70% entram na nossa atmosfera, interagem com os alvos terrestres que aumentam a temperatura. E de acordo com a lei de Stefan Boltzmann, todo corpo com temperatura acima de 0 grau Kelvin emite radiação na sua quarta potência vezes a constante de Boltzmann. Ou seja, esses alvos que interagiram com a radiação de ondas curtas do Sol vão aumentar sua temperatura e vão emitir radiação na forma de ondas longas de volta para o espaço. Isso é chamado de reemissão terrestre e ocorre na forma de ondas de infravermelho. Esse processo é denominado balanço de energia terrestre. E é justamente isso, é um balanço entre a quantidade de energia que chega do Sol e a quantidade de energia que sai pela Terra. E há um certo equilíbrio entre esses valores. No entanto, tem-se observado no planeta um desbalanço energético devido ao efeito estufa. Tá, mas o efeito estufa não é natural? É natural. É um efeito natural essencial para a vida, que ocorre a partir da captura da radiação e que seria reemitida de volta para o espaço nessas camadas superficiais da atmosfera, a troposfera, onde os gases de efeito estufa capturam boa parte desse calor, fazendo com que a Terra mantenha-se aquecida. Porém, devido à industrialização, à agricultura e muitos outros processos antrópicos, houve um incremento desses gases de efeito estufa na troposfera, principalmente metano, óxido nitroso e o CO2, que é o assunto em questão. E esses gases, eles fazem com que a radiação em onda longa, que seria reemitida de volta para o espaço, não dissipe, havendo um aumento da temperatura superficial terrestre e uma maior concentração desses gases nas camadas superficiais da atmosfera. Isso causa consequências. Aqui eu trouxe algumas das principais consequências do aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Primeiramente, nessa imagem, é uma foto bem emblemática de um urso polar e uma plataforma de gelo que derreteu. Então, mostra as consequências na vida desses organismos polares que necessitam desse gelo para sobrevivência, para seu deslocamento, e nesse caso é um urso muito debilitado, muito magro, que provavelmente morreu devido ao descongelamento dessa plataforma. E o derretimento de gelo, ele também tem consequências a níveis globais. Por exemplo, tem-se observado uma alteração na formação da água profunda do Atlântico Norte, devido ao derretimento de gelo naquele local. E isso acarreta em diversos problemas, pois essa água profunda do Atlântico Norte é essencial para a formação do Conveyor Belt, que é uma circulação que liga todas as bacias oceânicas. Então, causa consequências em níveis globais. Além disso, o aquecimento global ele tem consequências na queimada, no aumento da incidência de focos de fogo, queimadas, entre outros, extinção de espécies que não estão adaptadas ou não conseguem modificar suas características para aguentarem o aumento dessa temperatura, zonação de organismos, desde zonação de organismos em costões rochosos, como observamos em aula, até a zonação entre trópicos, de maneira que os organismos encontrem latitudes com temperaturas mais agradáveis para o seu desenvolvimento. Isso é uma tendência, há uma tendência que os organismos se desloquem para as regiões temperadas devido ao aumento de temperatura nas regiões equatoriais, o aumento exacerbado. Além disso, há o processo de acidificação do oceano, que é quando o CO2 atmosférico é diluído por diferença de pressão parcial na água, aumentando a concentração de íons livres, o que causa diminuição do potencial hidrogênio iônico, o pH.
Isso faz com que ocorra a dissolução das carapaças de organismos que têm carapaças de carbonato de cálcio, de aragonita, entre outros. Causa também o branqueamento de corais e a extinção de espécies que não conseguem suportar a alteração do pH. Então, eu trouxe algumas consequências, tem muitas outras consequências, mas é só mesmo para a gente evidenciar o quão necessário é que o ser humano encontre maneiras de mitigar a emissão de CO2 atmosférico para que esses efeitos diminuam, sejam menos drásticos e realmente ocorra uma melhora no planeta. Por isso, as macroalgas têm uma importância significativa para mitigar os efeitos causados pelo incremento de CO2 na atmosfera. As macroalgas absorvem concentrações muito grandes de CO2 dissolvido na coluna d'água, o carbono inorgânico dissolvido. E essa absorção faz com que ocorra uma diminuição da PCO2. E essa diminuição da pressão parcial de CO2 na coluna d'água faz com que ocorra um influxo de CO2 atmosférico em direção ao oceano. Então, a região passa a atuar como um sumidouro de carbono. Isso tem uma importância muito grande para que ocorra uma diminuição do CO2 atmosférico. Ele passa da atmosfera para o oceano. E esse CO2 ele é armazenado pelas macroalgas na forma de biomassa e também essa biomassa pode ser distribuída para os mais diversos habitats e ser armazenadas em locais de armazenamento de longo prazo, em altas profundidades. Quanto mais profundo, maior o tempo de residência nesses locais, podendo ficar até milhares de anos nesses reservatórios. Com isso, concluímos que as macroalgas são muito importantes na absorção de CO2 atmosférico. Este CO2 é muito prejudicial para o planeta, por isso elas são essenciais para mitigar seus efeitos e suas consequências. É isso, muito obrigada!